Salve guerreiras, guerreiros e seguidores do canal. Mais um super episódio do B2B 4.0. Este programa que é realizado pelo CT Segurança, o maior hub de treinamento e negócios do setor na América Latina. Eu sou o Zé Roberto, CCO da Techboard Latam. Estou aqui junto com meu brother Daniel Antico, que é sócio da Actavox, para falarmos sobre gestão de vendas, comunicação, marketing, network e muitos outros temas. Os nossos convidados são sempre profissionais de destaque, como hoje, não apenas do segmento de segurança eletrônica. A intenção é cada vez mais fortalecer o conteúdo do nosso canal. E claro que todos já sabem, o nosso objetivo com o B2B 4.0, que nós vamos ratificar agora, é democratizar o conhecimento. Bora trabalhar, meu brother Daniel? Bora trabalhar, meu brother. Empolgadíssimo para mais um B2B 4.0. Fala, apaixonadas, apaixonados por vendas, guerreiras e guerreiros do CT, o maior hub de negócios do setor da América Latina. Ô Zé, eu estou empolgado de novo. Aliás, não sei o que está acontecendo, que toda semana eu estou bem empolgado. Mas hoje também está super especial, né? Conta pra gente qual o tema e quem é a nossa convidada, brother. Bora lá, brother. Você está empolgado porque a gente tem recebido gente bacana aqui no programa. Gente que tem conteúdo, e isso é sensacional. O tema de hoje é o impacto visual na comunicação e nas vendas. Para falar desse tema, nós convidamos uma super especialista, a Otacília Cabral. Daniel, eu tive a honra de trabalhar com a Otacília e aprendi muito sobre os cuidados com a imagem da empresa. Ela sempre foi muito detalhista e competente nisso. Conhece essa fera, Daniel? Conheço, feríssima, muito legal. Muito obrigado, Otacília, bem-vinda. Muito obrigado por democratizar o seu conhecimento. Temos realmente, como o Zé comentou, recebido aí convidados super especiais e o programa hoje certamente será mais um super especial. Bem-vinda! Muito obrigado! Então, uma boa tarde, né, para vocês. Estou muito feliz de estar aqui, de ter recebido o convite do Zé Roberto. A gente já se conhece aí há alguns anos, né, Zé? Um pouquinho de tempo. Muitos. Um pouquinho. Nem conte. Alguns aninhos já. E participei da primeira edição do B2B 4.0. Foi uma delícia participar e eu estou muito honrada de estar aqui novamente, estou muito feliz. E espero fazer um bom programa aqui junto com vocês, já que as expectativas estão altas, né? O nível está sempre elevado, estamos aí com convidados muito bons. Eu vi alguns episódios, eu achei realmente muito bom, de altíssima qualidade o papo que vocês levam aqui. Muito legal. Bom, vocês querem ouvir um pouco sobre mim? Querem que eu me apresente um pouco agora para vocês? Sim, conta um pouquinho, por favor. Perfeito, se apresenta, manda. Conta um pouquinho. É bom para o pessoal. Quem não conhece, já conhece, né, brother? Quem não conhece, que fique conhecendo, então. Vou começar com uma historinha. Eu vou começar com lápis e papel. Porque essas duas ferramentas nunca faltaram na minha casa. E foram elas que ajudaram, tanto eu quanto o meu irmão, a transportar, né, aquilo que estava na mente, nas ideias, nos nossos pensamentos, para algo físico, né? Transformar aquilo numa ideia, num projeto, num desenho, e por aí vai. Então, eu cursei faculdade de arquitetura na USP, e depois disso, eu acabei indo para o design, fui para o design gráfico, e o design foi meio que um caminho inevitável, assim, uma paixão que foi me levando ali quase que naturalmente, porque essa história do lápis e papel, né, essa proximidade que eu sempre tive com lápis e papel, eu vi no design uma forma de materializar tudo isso, né, de trazer solução para problemas através do design. Então, quando eu conheci o design, que foi na faculdade de arquitetura, eu acabei meio que enveredando aí por esse lado. E, paralelamente, a minha vida de estudante, de pré-vestibular, daquela época que, né, vocês devem se lembrar muito bem aí, na vida de vocês, eu também levava uma outra paixão
também conduzia um outro papel na minha vida, que era o teatro, né? Então, no teatro, eu conheci um outro tipo de papel, que era aquilo que os personagens faziam nas suas cenas, né? Interpretavam papéis. E eu percebi que o teatro era muito mais do que uma simples forma de contar a história, né? Através desse papel do ator, era possível dar vida para essas histórias. E no meio do caminho dessa contação de histórias, ou melhor, de mostrar, né, de dar a vida para a história, a gente passava por um processo muito importante, que era o que hoje a gente pode chamar, né, o pessoal de tecnologia chama de prototipação. E no teatro a gente chama de ensaio, né? Então, por que o ensaio? Por que a prototipação ela é interessante? Porque te dá segurança, te dá a oportunidade de se familiarizar com aquele problema que você tem para resolver, né? De se familiarizar com os personagens, com o palco, com as cenas, com os profissionais que estão envolvidos. Então, na hora em que as coisas precisam acontecer, que nem agora, né? Na hora que a gente está aqui gravando esse programa, mesmo que alguma coisa dê errado, mesmo que não dê muito certo, mesmo que não saia exatamente como programado, como a gente está bem preparado aqui, a gente consegue fazer funcionar. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu enxergo dessa forma. E quem me trouxe essa percepção, em primeiro lugar, foi o teatro. Então, sempre você vai conseguir, de uma forma ou de outra, estando bem preparado para fazer a sua função, cumprir, de fato, com os seus objetivos, com a sua intenção, né? Sabendo qual é a sua intenção que você quer despertar ali nas pessoas, qual é o sentimento que você quer causar. Então, o teatro me trouxe esse outro lado aí, que eu consegui trazer, né, num determinado momento, juntar isso com o design e aí trabalhar efetivamente com apresentações, que é o que eu faço hoje, que é o que a minha empresa faz hoje. Então, eu tenho a parte de design e tenho a parte de apresentações, consegui juntar um pouco aí da minha carreira, da minha história de vida toda em algo que realmente trouxesse para as pessoas uma resposta, né? Que fosse solução de problema das pessoas. Então, isso é uma coisa que causa realização, né? Bem legal. Ô, Daniel, eu acompanhei a Otacília no design, ela faz cada logomarca, ela tem a percepção da coisa, sabe? O sentimento. Ela faz a pergunta, sabe o médico quando pergunta onde dói, que você tem que explicar para ele? Você explica para ela onde dói no negócio da tua empresa, para desenhar a logomarca, ela faz. Ô, Otacília, eu gosto de abrir o episódio perguntando sempre o óbvio, diretamente ligado ao tema, e principalmente nesse tema que você tem muita experiência, né? O impacto visual na comunicação. Você falou no teatro. Como o teatro influencia nisso? Dá uma aula para a gente sobre esse pedaço do tema aí. Parece que não tem muito a ver, né? Porque, por que eu estou falando de teatro se eu também sou designer? Por que eu não falo só do impacto visual do ponto de vista de uma designer, né? Mas vocês já devem ter ouvido falar, vocês que são vendedores, de curso de teatro para vendedores. Não ouviram, não? Já. Talvez vocês já até tenham feito. Acho que a gente dá até aula disso já, né? Sem saber. Sem técnica, meio atabalhado, mas... Então, mas o trunfo do teatro, né, é justamente essa história que eu trouxe da preparação. Porque quando você está no palco, absolutamente tudo é intencional. Então, as falas, aquilo que vai ser dito, como vai ser dito, o que você tem em volta, quais são os efeitos sonoros, quando eles vão aparecer, a iluminação, por que a iluminação é X ou Y, daquele jeito, sabe? Vai aparecer um foco de luz ali, naquele lugar, por quê? Naquele momento, por quê? A cenografia, as coisas que estão em volta, compondo o teu cenário, o figurino, a interação dos atores, como que os atores vão interagir entre si, como que eles vão interagir com a plateia. Tudo isso é pensado. É uma atenção quase que obsessiva por detalhes. E durante os ensaios, a gente repete uma mesma cena várias e várias e várias vezes, com apenas um objetivo: provocar emoção nas pessoas. Porque quando a gente acessa a emoção de uma pessoa, a gente se conecta com ela, a gente gera empatia. Então, o teatro,
coloca o público em destaque o tempo todo. Tudo é pensado para o público, tudo é pensado na reação que as pessoas vão ter, como eles vão sentir, como eles vão reagir a uma determinada coisa. E aí você monta a cena. E aí você pensa em como você vai criar esse impacto visual através da cena, daquilo que as pessoas estão vendo. Colocando isso agora um pouco no contexto das vendas, né, para ficar um pouco mais tangível para a gente aqui. Você já deve ter comprado alguma coisa de alguém que custou mais caro, ou às vezes que demorou mais para ser entregue, sendo que você tinha uma outra opção, que talvez fosse mais barata, mas você não comprou desse outro cara porque ele era menos confiável, de alguma forma. Ou o site era meio esquisito, onde você foi fazer essa compra. E aí eu vou jogar para vocês um pouquinho, ideias aí. O que faz alguém ser confiável? Deem alguns palpites aí para a gente completar. O que faz alguém ser confiável? Reputação. Reputação, gosto. Principal, né? A ética. Mas e se você não conhece a pessoa? É a primeira vez que você está vendo a pessoa. Se você não conhece a pessoa, você vai investigar. Então, realmente, você tem que ter um histórico de reputação. Você tem que estar lá, uma pesquisa que tem que ser tangível sobre você para que você demonstre algo. Tem que ter uma origem dessa ideia da pessoa. Mas já aconteceu com vocês de alguém indicar alguém e falar muito bem? Não, vai lá com fulano, conversa com a pessoa que ela é maravilhosa, olha aqui tudo que ela já fez, e mostra, não sei o que, trabalhou na empresa XYZ, tem puta currículo. E aí quando você vai conversar com a pessoa, já aconteceu? Já. Faltou aí. Pode ser ruído, pode ser... Olha, nós vamos ter outra aula de comunicação não verbal aqui, viu, Daniel? A verbal e da não verbal. Na hora ali que você está de cara com a pessoa, de cara, você está conversando com a pessoa. Empatia, né? Falta empatia, falta algumas coisinhas ali. Então, quando você se depara com alguém que tem essas características, né, que fala sobre aquilo que ela está vendendo com muito conhecimento, que ouve aquilo que você tem para dizer, para entender se aquela solução realmente é adequada para você ou não, você tende a confiar mais na pessoa. A empatia é muito desse movimento de ouvir e dar a resposta, né? Mas quando você percebe que a pessoa se preparou, que ela está absolutamente confortável na sua frente, tem isso, conforto. Quando você está conversando com alguém que está confortável diante de você, né? Quando você percebe que essa pessoa tem uma postura bacana, uma postura legal, ela não está ali, porque uma coisa está confortável e está relaxado, né? Já pensou se eu estivesse aqui assim com vocês hoje? Perna para cima. Né? Não dá para jogar a perna para cima aqui, senão eu jogaria. Que moral vocês iam me dar? Né? E achar assim, é folgada, né? Essa vendedora é folgada. Né? Essa daí não tá afim de nada, essa daí tá com a vida ganha, não quer me vender nada, não. Então, uma postura, uma linguagem corporal confiante. Quando você está diante de uma pessoa que controla o seu tom de voz, né, que controla o tempo da sua própria fala, que não fala atropelado, que não sai falando as coisas como se fosse tirar o pai da forca, mas que também não fica ali tomando o seu tempo, com aquela voz, com aquela falta de objetividade que não termina nunca, né, e você querendo saber e a pessoa divagando. Né? Quando a pessoa está ali, olhando no seu olho, conversando com você, quando ele sorri enquanto fala com você, num sorriso genuíno, né, de querer te ajudar, de querer propor solução. Quando você vê que essa pessoa que está diante de você está bem vestida. Quando ela te mostra uma apresentação e você vê que aquela apresentação está bem feita, está bonita, está fácil de entender, que as coisas que você está procurando, as informações que você está procurando estão claras, principalmente num site. Né? Se a gente não está ali falando com a pessoa, a gente está entrando no site dela. Você olha lá, toda a informação que você precisa está clara, está fácil de entender. Tudo isso que eu falei, como o Zé Roberto já adiantou, são aspectos não verbais de uma comunicação. E numa cena de teatro, numa apresentação de vendas, esses aspectos não verbais, e mais importante do que isso, eu vou falar um negócio aqui
que vai pegar no pé de vocês que são meninos aí. A beleza importa, porque nós somos visuais. A gente realmente come com os olhos. A gente vê alguma coisa bonita, a gente se interessa. Se a gente vê uma apresentação interessante, impactante visualmente, a gente se interessa em saber mais. A gente acha que aquilo é pra gente. Se a gente vê um negócio meio largado, meio relaxado, meio de qualquer jeito, toda aquela conversa que você ouviu sobre a reputação da pessoa cai por terra. Você fala, não. Agora você me instigou a querer entender algo, então, Otacília. O impacto visual, ele está relacionado à beleza, mas a beleza ela não está aos olhos de quem vê, para uma pessoa que ela é bonita, que ela não é. Como é que isso funciona? Fiquei curioso agora. Rapaz! Olha, eu vou trazer alguns dados aqui para a gente entender a função visual aí da nossa comunicação. Nós somos criaturas visuais. Para começar, 2/3 da atividade elétrica do cérebro é consumida pela visão. Vocês sabiam disso? Não sabia. Não. Eu também não. Algo em torno ali, ó, de 2 bilhões de pulsos por segundo, a gente está falando. Tudo isso relacionado à visão. Então, a visão, ela passa a ser o sentido que o nosso cérebro mais dedica energia para processar. A gente gasta muita energia processando estímulo visual. E mesmo quando a gente sonha, quando a gente está de olho fechado, as áreas do cérebro relacionadas à visão, elas continuam ativas, né? Se você fizer ali um exame, que eu não sei qual que é lá, vai mostrar que essas áreas do cérebro são ativas quando a gente está processando imagens, sejam elas através da nossa visão direta ou através dos nossos pensamentos, em sonhos ou na própria imaginação. Então, e existe um outro dado também, de que 90% dos estímulos que chegam até nós são estímulos visuais. É bastante coisa, né? Então, vocês estão agora aqui assistindo a gente, o pessoal que está assistindo o programa hoje, está vendo a gente aqui numa tela de computador, né? Qual o principal sentido? Tudo bem que vocês estão ouvindo a gente também, e se a gente tiver muito ruído sonoro, isso vai criar um desinteresse de vocês, né, de quem está assistindo, mas o principal sentido que vocês estão utilizando agora é a visão, né? Uma notificação do celular, você vai pegar visão, né? A gente olha para as coisas. E o nosso olhar é que denuncia, às vezes, onde está a nossa atenção, muitas vezes. Então, você está ali conversando com um cara, uma negociação de vendas. Você vê que ele tirou o olho, cara, ele perdeu o foco. Mas ele olhar para você de novo, né? Então, a gente sabe disso. A gente sabe que os estímulos são visuais. E que a gente recebe estímulos o tempo todo. Só que a maioria desses estímulos é captada pelo cérebro, mas não é processada de uma forma consciente. Vou dar um exemplo aqui de uma coisa que vocês já viram aqui nessa cena hoje, vocês já viram aqui, mas que eu não sei se vocês processaram. Qual a cor da minha unha? Vixe, Maria. Perguntar isso para homem é sacanagem, mas enfim. Muita sacanagem, Zé. É muita. Não sei se o pessoal com toda a sinceridade também, se o pessoal deve ser. Pegar. Olha, da minha eu sei porque eu olhei, que senão nem eu sabia também. Não tenho a menor ideia, tem que ser sincero. Pois é, essa informação visual estava disponível para vocês, porque eu gesticulei minha mão muitas vezes, né? Só que vocês não estavam processando essa informação conscientemente. Mas o cérebro de vocês viu que eu estou com uma unha no mínimo escura, né? Na verdade, ela é... Eu ia falar preta, mas eu não tive certeza. Parece verde, né? É cinza. Tá bom. É cinza, mas pode ser que a luz tenha Para o Zé, tudo é verde. Ah, sim, sem dúvida. Estamos chegando, quase na liderança. Calma. Pois é. Mas, olha, se você respondeu, né? Quem estava assistindo respondeu cinza, verde escuro, vinho, preto, tudo bem, tá valendo, tá? Mas mesmo que você não se dê conta, essa informação, ela estava ali, compondo a cena.
A cena que vocês estão vendo nesse quadradinho aqui. Sim, e o seu cérebro fez uma série de conexões e julgamentos a meu respeito, não só a respeito da unha, mas a respeito de tudo que vocês estão vendo aqui, a respeito desse episódio que está sendo transmitido hoje. Então, todas essas informações, elas estão sendo processadas ali, elas estão sendo captadas pelo cérebro. Beleza, já comecei com esse primeiro ponto. Somos criaturas visuais. Então, estímulo visual é o que a gente mais recebe por aí. Mas existe também a questão que o Daniel colocou, né? Será que a beleza não está nos olhos de quem vê? E aí a gente entra na individualidade. Então, existem coisas que eu acho que são belas e que talvez vocês discordem, né? O Zé Roberto, por exemplo, acha que verde é a cor mais linda do universo. E pela risada do Daniel, eu acho que ele tem uma opinião diferente. É ou não é, Daniel? Bastante! Bastante diferente. Já ouviu falar que os opostos se atraem? Eu gosto de duas cores, preto e branco. Olha só, não foi proposital, mas olha, isso ajuda você a ter mais empatia. Nós vamos ter um acordo, um acerto depois que isso aí, desse negócio dessa cor aí. A unha, pelo menos, ela se livrou dessa bronca, viu, Daniel? Muito legal. Mas vamos lá. Falando, então, sobre essa individualidade, né, de coisas que talvez eu ache bonitas e que talvez você discorde. Existem aspectos culturais e sociológicos que influenciam nessa percepção daquilo que é esteticamente belo, né? Então, se a gente fala de diferenças entre Oriente e Ocidente, entre barroco e minimalista, entre coisas que a classe A acha bonita e que a classe C acha bonita. Existem uma série de diferenças aí, né? Mas existem alguns consensos. Eu vou começar com o consenso mais óbvio, mais ridículo de todos, assim, da face da Terra. Vocês já pararam para contemplar o pôr do sol? Já. Bom, já. Vocês conhecem alguém que acha o pôr do sol um negócio feio? Nossa, que evento feio! Que as cores... não posso. Não posso. Parece que é unânime, né, Elke? Parece que é unânime, né? É unânime, né? As pessoas realmente acham o pôr do sol bonito. Uma sinfonia. Uma obra de Bach, né? Uma música clássica. Pode ser que você não seja fã de música clássica, mas se você já escutou uma música dessas com atenção, é algo tão belo, é algo tão sublime que mexe com a gente. Faz a gente ficar, às vezes, meio arrepiado, faz ficar melancólico, algumas músicas. Outras deixam você maravilhado, outras fazem você relaxar. Então, mesmo que você não seja fã de música clássica, ela tem um impacto sobre você, ela tem um impacto sobre o seu cérebro. Olha que coisa interessante. Então, a beleza, ou a falta dela, né, a feiura, elas são capazes de mexer com as nossas emoções. Elas mexem com o nosso estado de espírito. Se você entra dentro do ambiente que está super bagunçado, isso vai te fazer mal. Incomoda. Você fica ali meio sem lugar, porque o trem não tem lógica. Sabe? Você vê que as coisas estão tudo fora do lugar, que não tem uma ordem, que o seu cérebro não consegue passear por ali e entender aquele negócio. E ao passo que se você olha coisas tão bonitas e naturais, né, como um pôr do sol, de repente você se vê ali parado olhando para o céu, parado olhando para as nuvens, parado olhando para aquele espetáculo da natureza. E às vezes, num momento de profundo relaxamento, às vezes você consegue até se desconectar de tudo que está acontecendo naquele momento para simplesmente entrar em contemplação. Olha que coisa interessante. Então, a gente está falando aí, né, de coisas desorganizadas, de coisas que acontecem numa sequência, num evento, como um pôr do sol. Existe algo sobre a harmonia dessas coisas que vai além do nosso gosto pessoal. O nosso cérebro, ele busca sempre conforto, agilidade, praticidade e padrões. Então, quando a gente enxerga padrão, olha um piso xadrez.
vai olhar aquele piso de xadrez. Se tiver uma pecinha ali que tá fora do lugar, já vai te dar um negócio. Tem gente que passa mal, realmente. Tem gente que fica agoniado, tem gente que não consegue ficar no lugar. Tem gente que consegue, né? Mas aquilo quebra o padrão. Então, aquilo traz uma informação que o seu cérebro é obrigado a processar. Não é que nem a unha que passou incólume aos olhos de vocês. Foi algo que, pá, trouxe para o processamento. E a feiura, gente, a feiura exige muito esforço cognitivo. A gente fala feira, não é só a sua, viu, Daniel? Tá falando do ambiente, tá falando de uma apresentação. Fica tranquilo, tá, Daniel? Que alívio, eu achei que era pessoal. Não, gente, lembre-se que a gente está falando do impacto da comunicação visual, né? Na comunicação e também nas vendas. Então, pensa no seu material de venda, na sua apresentação de venda. Daqui a pouco a gente vai chegar na beleza da pessoa que está vendendo. Mas existe harmonia em algumas obras que são de arte, né? Em coisas que todo mundo considera belo. Então, uma obra de arte oriental, ela é completamente diferente de um quadro, sei lá, do Mondrian. Mas as duas têm harmonia. Então, quando você entra numa catedral, então tem lá a Catedral de Santa Maria del Fiore em Florença. É um estilo gótico, renascentista. Talvez você não saiba que igreja que é essa que eu estou falando, mas como estudei arquitetura, eu me apaixonei pela tal da igreja. Ela é magnífica, sabe? Você entra e aí aquele negócio que vai, assim, que sobe, é super alto, aquele pé direito super alto, né? Aquela coisa meio abobadada que vai indo para o centro. Aquilo te coloca como pequeno dentro da grandeza de Deus. Faz você se sentir pequeno. Aquilo é proposital, gente. Olha essa coisa fantástica. Né? Por um outro lado, você entra numa igreja modernista, né? A Igreja da Pampulha, aqui em Belo Horizonte. Ela tem um estilo visual completamente diferente, mas ela tem a mesma intenção. E ela também trabalha com harmonia visual. Ela também faz você sentir uma grandiosidade, também faz você entrar em contemplação. Com intenções diferentes, em épocas diferentes, mas mesmo assim, são obras belas, né? E é a beleza a serviço da mensagem, né? Sempre isso, trabalhando em prol dessa mensagem, de comunicar algo para alguém, trazendo esse conforto visual para quem recebe, causando esse impacto emocional. O assunto é mais complicado do que a gente pensa, né, Daniel? Porque a gente brinca, leva para o humor, obviamente, falando da comunicação mais bela. É claro que tem todo um conceito do que ela está falando, é uma coisa sensacional pensar e que você impacta as pessoas, não só com a sua apresentação pessoal, mas com toda a apresentação em volta. Não adianta só escrever um belo texto se você não está com ele bem apresentado na tela, né? Sim. No lado pessoal, Tassi, tem um lado pessoal também. Como é que a gente faz deixar a nossa comunicação mais bela e mais harmoniosa? Eu tenho que ir lá no salão dar um tapa, basta me arrumar melhor, ou a gente tem que fazer todo esse conceito? Porque a gente vai ali e corta, mas não resolve, né? A gente acha que resolve. Mas, na verdade, o que dá para fazer? A gente leva no lado do humor, obviamente, mas é claro que a gente tem a parte pessoal e a parte de toda uma comunicação, uma maneira. Mas, vamos lá, então, repetindo, como é que a gente faz para deixar a nossa comunicação mais harmoniosa? A gente falou de harmonia, né? O exemplo da igreja, os exemplos, né, do pôr do sol e tudo mais. E eu acho que é uma palavra interessante para a gente ter em mente. Harmonia. Mas sabe aquele ditado, a primeira impressão é que fica? Pois é. Clichês como esse continuam se provando válidos com o tempo. E é por isso que eles são clichês. Então, toda vez que você para pensar num ditado que todo mundo fala, poxa, mas por quê? Por quê? Porque ele se provou no tempo, muitas vezes. Né? E aí, esse se provar no tempo que eu estou falando aqui, é a forma como o nosso cérebro processa as coisas. Então, tudo aquilo que atinge os nossos sentidos, então, visão, né, audição, ele é visceral, tem impacto imediato, impacto que é mais superficial. Então, o ruído, se o meu som aqui tivesse com ruído, vocês não tivessem conseguido ouvir minha voz, ia incomodar demais.
porque é visceral. E talvez vocês não conseguissem nem continuar conversando comigo. Fala, não, para, precisa arrumar alguma coisa aí, não dá para ficar assim, não. E quantas vezes isso já não aconteceu com vocês em reuniões virtuais? Você entra lá, tá aquele ruído, e aí você perde o fio da meada. Você não consegue nem se concentrar conversando com a pessoa. Porque é visceral. E aí a gente tem que tomar um certo cuidado em causar uma boa primeira impressão, para que esse impacto seja, para que você consiga ir além do superficial, né? Além desse impacto mais superficial e se aprofundar ali e conseguir realmente se conectar com a pessoa. Uau! Quanta informação! É uma organização total, Daniel, de uma coisa, de uma apresentação, não só a sua pessoal, até a maneira de falar, a sua educação, sua gentileza, saber ouvir. A gente tem outro ditado, né, Tarsila? 2 orelhas e uma boca, deve ser para falar menos e ouvir mais, né? Ouvir o cliente, mas tem que saber também se posicionar. É uma obra, né? É um conjunto isso aí. A forma que a gente se apresenta esteticamente, a forma que a gente apresenta as nossas ideias, a forma que a gente faz a apresentação institucional. Conhecimento do conteúdo. E aí, eu queria entender um pouquinho mais do ruído, né? Como assim ruído na comunicação? Acho que essa é uma dica ótima para a galera de vendas, porque muitos negócios podem se ganhar eliminando ruídos e outros perder, porque ruídos podem ter prejudicados. Define um pouquinho melhor para a gente, por favor. Tá. Eu vou dar uns exemplos aqui para tentar chegar na questão do ruído, que eu acho que vai facilitar para a gente entender. Existe um conceito, pessoal, de UX, User Experience, pessoal que faz aplicativo, site, essas coisas, eles têm um conceito chamado, são leis da UX, e um deles é a lei da usabilidade estética. Então, eles observaram que uma interface esteticamente agradável, ela é melhor utilizável. Faz as pessoas acharem, porque ela parece melhor, faz as pessoas acharem que ela é melhor. Olha só. Então, a gente tende a achar essas coisas com preço também, na verdade. Se a gente vê um negócio que é muito barato, a gente dá uma desconfiada. Se a gente vê um negócio mais caro, fala, esse aí deve ser melhor. Talvez não seja para mim, mas talvez é melhor. Né? A gente já fica mais interessado. Se você tem... se você está diante de uma pessoa, aí eu acho que eu estou voltando um pouquinho naquela questão da comunicação mais harmoniosa, da gente ser mais belo, né? Mas se a pessoa se veste bem, se ela tem esse cuidado para se apresentar, você tende a confiar mais. Você tende a ir um pouco mais naquilo que ela tem para dizer. E a gente tem que fazer esse casamento de coisas. Então, pensa um advogado, por exemplo. Um advogado que vai falar sobre contratos dentro de uma startup de tecnologia. Será que esse cara precisa estar de terno? Não. Então, né? Será que se esse cara tiver de terno, ele não está causando um tal do ruído? O ruído não é só barulho, né? O ruído não é só o barulho e não é só o contrário. E não é só se ele tivesse de bermuda e chinelo. O oposto também ele causa esse ruído. Essa é a mensagem, né? Ruído, basicamente, é tudo aquilo que vai roubar a atenção das pessoas. De uma maneira não intencional. Você pode roubar a atenção das pessoas de uma maneira intencional. Né? Então, leve isso em consideração. Pense na harmonia visual, a consistência que você quer dar. E aí vocês deram esse exemplo aqui, né? De pensar no cartão de visita, na vestimenta, no aperto de mão, na apresentação do PowerPoint, no ambiente da sala de reunião, no visual do e-mail. Como o Zé Roberto falou ali, o texto. Não adianta o texto estar maravilhoso, mas se ele está mal diagramado, sabe? Se parece que as letras estão tudo embolada ali, se não tem respiro entre um parágrafo e outro, para o seu olho passear. Isso é importante, porque a gente sempre procura uma lógica. A gente sempre está procurando. O cérebro quer o caminho mais curto, quer o caminho mais fácil. Se você está dificultando muito o caminho da pessoa, aí ferrou, né? Então,
pensa nisso. Então, começa a não perturbar as pessoas dentro desse estímulo visceral, desse primeiro impacto, porque isso pode causar essa má primeira impressão e pode causar esses ruídos. Então, essa clareza, essa organização visual, ela é fundamental para você produzir bem, inclusive. Pensa, se o seu ambiente estiver todo zoneado, que nem eu falei, você entra num lugar bagunçado, você não fica incomodado? Pois é, se o seu escritório está bagunçado, você fica como? Né? Como é que você produz? Como é que você entrega as coisas que você precisa entregar? Então, se para você produzir essa organização visual é importante, por que você não ajuda o seu cliente a entender melhor do seu produto ou do seu serviço através de uma clareza, de uma limpeza visual na sua comunicação? Pensa lá naquele PowerPoint todo atulhado. Quem nunca, né? Quem nunca apresentou para o cliente um PowerPoint? Nossa, cheio de texto, cheio de coisa. 3.000 linhas ali. E passa rapidinho, 3.000 linhas e passa rapidinho, ninguém enxerga. Ninguém enxerga nada. Para que um TCC ao invés de uma apresentação. Eu já fiz isso muito, aprendi com o Tassila a botar meia dúzia de palavras e dizer, quem conhece o assunto sou eu tenho que explanar então, né? Aprendi com ela. A gente tenta usar o PowerPoint como muleta muitas vezes, né? E aí bota todo o texto lá. Só que, cara, se você pôs todo o texto lá e depois você vai ficar o quê? Falando aquele texto? Não era melhor lendo ele, isso. Lendo. E o pior é que o povo nem sabe ler com entonação, entendeu? Ainda se a pessoa lesse assim... este produto ajuda, né? Você dá uma entonada, você dá... Não, sei lá, este produto, não sei o que, não sei o que lá, parece que tá lendo uma missa, né? E aí você não ajuda a pessoa. Então, ajude a pessoa a comprar de você. A pessoa quer comprar, gente, ajuda ela a comprar. Tenta entender qual é o padrão, qual é a necessidade dela. Então, pensando nas apresentações, algumas dicas rápidas aqui, evitar esse excesso de elemento, evitar coisas desalinhadas. Gente, não desalinha os trem, não. Põe os trem tudo retinho, assim. E quando você desalinha, também você cria esse toque, momento... isso, né? O que ele fala que é toque, é tudo Tem gente que acha que é toque. Não, tem gente que tem toque, né? E aí, quando a pessoa tem toque, né? Aí acabou. Aí a pessoa sai da sala, a pessoa não consegue olhar. Agora, se é uma pessoa que não tem toque, o que vai acontecer é que talvez ela não saiba descrever o que está errado. Ela só vai sentir que está errado. É pior do que dizer, né? Sentir sem expressão é pior ainda. Talvez ela não perceba muito bem. Fala, tinha alguma coisa esquisita, alguma coisa ali que eu não entendi muito bem. Achei meio confusa a apresentação. E aí vai ver, é só porque as informações não estavam dispostas com clareza. Porque tinha um texto lá que não fazia sentido para a pessoa, mas fazia sentido só para você. Né? Então, e aí você botou lá. E é nesse momento em que as pessoas param de prestar atenção. Porque tem tanto ruído, tem tanta coisa, tem tanta confusão. Tem informação no PowerPoint que está ali, que ela não entendeu e que você ainda vai explicar, mas ela já está ali, está toda a informação lá. Aí ela distrai, sabe? E você obriga a pessoa a escolher. Ela vai olhar para o PowerPoint, ela vai olhar para você. Então, o PowerPoint ele tem que ser seu amigo e não seu inimigo. E aí você tem que selecionar... Ele não pode concorrer. O protagonista tem que ser nós, né? E não o PowerPoint. Você a cena, mensagem, sabe? Né? Pensa numa cena de teatro. Vou trazer de novo teatro aqui, porque, né? Eu sou atriz, então gosto sempre de usar esse exemplo. Toda vez que você está utilizando uma apresentação junto com a sua fala, esse PowerPoint, essa apresentação, ela é meio que o cenário da sua apresentação. Então, se você tem elementos no seu cenário que roubam a cena, para que você está lá? Então, pensa como cenografia. Precisa casar, precisa fazer sentido. Então, os atores estão ali naquela cena de teatro, eles estão compondo a cena junto. E eles transformam aquela cena. É isso que você tem que fazer, você é o protagonista. E tem muita peça de teatro que funciona sem cenário nenhum. Então, assim, não pense que você precisa ter uma apresentação para poder fazer uma boa apresentação. Você pode simplesmente ter um bom argumento, um bom discurso, uma boa forma de se apresentar, né? Uma boa postura, uma boa linguagem, e aí você consegue fazer excelentes apresentações sem precisar ficar dependendo, né, muleta ali de PowerPoint.
principalmente em reunião online, né? Que agora é tendência, né? A gente está meio cansado, a gente quer se ver, a gente quer tomar cafezinho, mas as reuniões online, elas vão continuar ganhando muita força, né? A pandemia trouxe mais tração para isso que já vinha acontecendo e agora vai se tornar padrão. E é maravilhoso, porque você consegue vender e falar, fazer reunião com o Brasil inteiro, né? Então, sim. E até fora, né? Então, aproveite isso, mas não use um PowerPoint que vai ficar gigantesco naquela tela lá, enquanto você fica bem pequenininho ali no canto, assim, né? Tomando conta com um monte de informação que não vai ajudar o seu cliente a tomar decisão, não vai ajudar o cliente a comprar de você, entendeu? Então, maneira. Use PowerPoint sim, mas quando você tem algo visualmente importante para contar, né? Então, pare de atrapalhar o processo de decisão do seu cliente com informação visual que não serve para nada. Você deixa ele mais confuso do que ajudar, né? Eu não sei quantos designers falam para os seus clientes não utilizarem apresentação visual, mas enfim, né? Aqui estamos nós para dizer que algumas coisas precisam ser bem pensadas antes de serem utilizadas. Eu vou dar um exemplo para vocês, que é um exemplo que todo mundo conhece, né? É uma empresa que todo mundo conhece, que é a Apple. Pensa na Apple aí. Então, o site da Apple, a rede social, os lançamentos que eles fazem, os produtos e até a embalagem dos produtos são muito clean. Eles são coerentes, né, com essa sensação que a marca quer dar, com o status que a marca prega, que é uma coisa que mexe tanto com as pessoas que faz o povo ficar ali, pagar caro, ficar horas, às vezes, numa fila de lançamento. Então, percebe que essa coerência ela é fundamental para tirar do caminho esses ruídos? Quando você tem essa consistência, a pessoa sabe o que vai acontecer. A pessoa entra no teu site antes de fechar a reunião com você, procurando ali a tua reputação, e ela vê que tem coerência. Ela entra no LinkedIn e ela vê as coisas que você já escreveu e ela vê que tem coerência na hora que ela vai falar com você pessoalmente. Então, essa coerência, ela também é importante nesse movimento de reduzir ruídos. Tá, mas dei o exemplo da Apple aqui. Eu não estou dizendo que você deve ser minimalista, que você deve fazer tudo branco, né? Tudo clean na sua apresentação. Não necessariamente. Porque o seu perfil de público é diferente da Apple, né? Você não está vendendo telefone, não sei se tem algum vendedor da Apple que está assistindo a gente aqui, mas provavelmente a intenção é diferente. Provavelmente você não está querendo vender luxo, transmitir luxo, você quer vender segurança, muito provavelmente, né? Posso estar enganado, mas enfim. Então, são uma série de atributos visuais que você vai utilizar que são diferentes, mas que você deve buscar juntar esses atributos visuais sempre com coerência em todas as mídias que você utilizar, inclusive na sua mídia, que é você, na sua fala. Então, precisa estar fechado, né, Otacília? Isso precisa estar fechado, precisa ter uma congruência entre essa multicanalidade, né? Todas as mídias sociais, quem vende, e aí acho que a grande mensagem que fica eu não posso, entre aspas, copiar alguém porque eu achei legal. Eles estudaram, mapearam o público, o nicho. Estudaram tudo isso que a gente está ouvindo aqui, né? Uhum. Exatamente. Para quem nós queremos vender, o nosso público compra aquela apresentação, aquela identidade visual, ou não? Acho que essa é uma dica bem bacana que você deixa mesmo. É agir com intencionalidade na criação dessa identidade visual. Da forma como você vai se portar, vestir, fazer a apresentação do PowerPoint, seu cartão de visita e tudo mais. Show. Ô, Daniel, eu vou chamar o Jabá, que ela falou em vender, não sei o que vender, mas eu queria fazer um comentário rápido aí do que a Otacília falou. Há uns... Eu não vou nem dizer quantos anos atrás, eu entrei no mercado de segurança eletrônica, naquele período, mais de 20 anos atrás, se usava muito terno ainda, comercialmente, em qualquer segmento. Hoje a gente se adaptou com isso conforme o ramo. Isso foi uma evolução. E ia lá o Zé de terno e gravata se achando, né? Todo arrumado, visitando os integradores do mercado do segmento nosso da segurança eletrônica. E aí eu comecei 1 mês, 2 meses, teve uma hora que eu voltei no integrador pela 3ª vez, que eu gosto,
Eu sou do tempo do relacionamento pessoal, né? Ó, que hoje a gente evoluiu, é híbrido, mas montei assim o meu perfil. Até que um dia eu tomei uma lapada do cara. Ele viu que eu era um cara que estava me aproximando bem, fazendo bons negócios. Que ele falou: vem cá, meu amigo, você usa terno e gravata quando vem aqui, por quê? Você se acha melhor que eu, que uso minhas camisetas, meu tênis? Ixi, você imagina o ruído que eu estava causando para esse cara me dar essa lapada. Vou falar para você, daquele em diante, nunca mais eu usei terno e gravata, a não ser numa ocasião específica de terno e gravata. Só para dar uma ideia, Tarsila, do ruído e do impacto que isso gerou. E foi tudo que você falou aí. Eu acho que visualmente... Contextualizou, né? bem. Não, a coisa foi sensacional. Eu tomei uma lapada forte, ou seja, a estética para cada um é diferente, cada um tem uma maneira. Mas a grande mensagem que você deixa é que você soube escutar Sim. e mudar depois. Eu absorvi e aprendi. E eu era difícil de aprender essas épocas, viu? Mas eu aprendi. Me achava, né? Eu estava bem, mas tudo bem. O feedback ficou claro. Se achando, de terno, todo arrumadão. E é complicado, porque a gente, né, tá achando, tá arrumado, vamos que vamos, não adiantava nada. O cara queria era bate-papo. Bom, o nosso episódio está sensacional. Eu vou pedir para a gente fazer uma pequena pausa, uma parada estratégica para o nosso momento jabá. Daniel, será que nossos vídeos depois dessa aula vão ter impacto nas nossas vendas? Acho que não estão vendendo nada, Daniel, por conta da nossa apresentação, viu? Eu estava pensando nisso. Qual vai ser a avaliação dela dos nossos vídeos? Putz, é melhor não avaliar que a gente já fica de segunda época. Então, vamos lá. Vamos para o momento jabá? A gente precisa fazer essa pausa estratégica aí para a Actavox e para Techboard Latam, tá bom? Bora, até já! Até já! Fala guerreiro, seja bem-vindo. Estou aqui hoje na casa da Techboard, trazendo uma novidade para vocês. A Techboard trouxe um equipamento, um desenvolvimento próprio da Techboard lá na Itália, que já está aqui no mercado nacional através da Techboard Latam, que é a solução de Team XR, ou seja, o Team XR. Ela é composta do seguinte: um óculos de mercado, é um óculos de realidade que eu consigo enxergar através das lentes, e quem está do outro lado também consegue enxergar o que eu estou vendo e interagir comigo. Voltamos no nosso momento jabá e chegamos em outro momento do programa, que é o papo reto, que é a hora de mandar uma pergunta direta e ouvir uma resposta reta. Daniel, a Otacília está tranquila, dando aula, conversando. Manda uma pergunta melhorzinha para ela aí. Dá uma apertada. Boa! Bora lá, Otacília. Esse é o momento gostoso aí do programa, que a gente brinca de tirar o crachá, de responder com aquela transparência. Lógico que você foi transparente o tempo todo, mas é o momento papo reto. A gente falou bastante de beleza, de estética, né? E ficou muito claro a importância dela, da beleza, da estética para a venda. Mas, assim, de forma bem objetiva, para o Zé, para o Daniel e para toda a nossa galera de vendas que está nos assistindo nesse momento. O que mais ajuda a vender? Bom, a gente foi falando aqui, né, de uma série de coisinhas. Você viu que quando a gente falou de texto, a gente falou, né, do texto, da postura, de uma série de outros aspectos aqui. E soma um pouco tudo isso, sabe? Mas não adianta ter, às vezes, um produto que você considere muito legal e que, na prática, talvez não resolva o problema das pessoas, né? Vou dar um exemplo aqui. As câmeras digitais,
surgiram na década de 70. Mas só foi possível popularizar e tal, depois que a memória, a resolução, né, que depois os componentes eletrônicos ali, eles se tornaram melhores e esses dispositivos passaram a ser mais vantajosos do que as câmeras analógicas. Então, às vezes, o que eu quero dizer com isso é que o problema, às vezes, não é a ideia. Às vezes, é a viabilidade dessa ideia. Ou para quem você está oferecendo. Então, é importante a gente prestar atenção no público, nas pessoas com quem a gente quer se comunicar. E aí pensar em questão de estilos, por exemplo. O seu produto ele deve ser visto como algo moderno ou tradicional, divertido ou sofisticado, luxuoso ou econômico, maduro ou juvenil. Então, se você, às vezes, tem o produto certo, direcionar a sua comunicação de uma forma certa vai fazer ele ficar mais eficaz, mais efetivo. Tá? E existem alguns pontos aí, dentro do aspecto visual, que você deve utilizar para qualificar melhor o seu estilo. Né? Então, observar algumas coisinhas. Por exemplo, tipografia. Quando você olha para alguma coisa que foi escrita à mão, uma marca, um logotipo escrito à mão, qual é a sensação que você tem dessa marca? Responde aí. Pode abrir o microfone, vocês estão com preguiça? Não, vamos lá, é papo reto, é papo reto. É para nós mesmo a pergunta. Eu tô anotando as coisas importantes, a gente brinca que eu sou o frasista da dupla, um anotador, e tem dicas muito valiosas, e eu gosto bastante de aprender. Agora, olhar a marca feita à mão... Não. A marca feita à mão é complicado, né? Como é que a gente avalia isso, parece né? manuscrito. Ele te dá uma sensação do quê? Depende. Eu já vi alguns que me dão a sensação de que é uma coisa tão pessoal que ficou clássico, ficou bonito. E já vi uns garranchos também que eu não entendi e para mim foi um lixo. Francamente, eu não sei. Geralmente dá essa sensação, né? De coisas mais personalizadas, mais clássicas, né? Às vezes alguma coisa feita à mão, né? Manual, artesanal, pode ter uma pegada isso, ligado ao produto mesmo, autoral, de repente, né? Que você... Autoral, é a assinatura da pessoa. Então, tem uma coisa mais do autoral. Agora, quando você pensa em empresas de tecnologia, quando você pensa em Google, Nubank, Inter, como é que é a tipografia dessas marcas? Ela é mais voltada, né? Para... Ela é mais quadradinha, ela é mais tecnológica. Se é que isso é uma resposta. Mais simplificada. Mais simples. Isso. Mais objetiva, mais clean. Mais objetiva, mais direto ao ponto. Então, e a paleta de cores dessas marcas? Geralmente cores mais vibrantes, cores mais moderninhas. Vivas. Vivas. Enquanto marcas de luxo vão usar cores mais sóbrias, talvez coisas mais monocromáticas. O tratamento mais escuras, das talvez, né? Mais escuras. Tratamento das imagens, né? Propaganda do Itaú. Observa, anota aí para você ver depois. Propagandas do Itaú usam sempre um tom mais alaranjado, que combina com o tom da marca, mas que ajuda a trazer essa questão de cor quente, de aproximação, de criar essa sensação de acolhimento, de proximidade. Então, percebe como o impacto visual, ele realmente é muito importante? Mas é claro que, como o Daniel provocou aqui, eu dei uma volta aqui para chegar, sozinho ele não resolve muita coisa. Porque não basta ser bonito, né? Se não tiver ali outras coisas para compor. Se não for como a câmera digital, né? Útil para aquela pessoa naquele momento. Então, se eu tenho um super produto tecnológico, ali, uma super tecnologia que eu desenvolvi, mas, né, como uma câmera digital lá nos anos 70, eu poderia oferecer, sei lá, para a NASA, mas não para o pai de família que quer tirar foto das férias. Esse vai preferir a analógica naquele momento. É mais barato, é mais acessível. Então, tem um ponto aí que é entender para quem que você está direcionando e como você vai direcionar, né? Mas uma boa apresentação, uma vez que você já sabe essas coisas, ela deve estar baseada no que eu considero que são 3 pilares fundamentais para uma apresentação. Isso é a minha metodologia de trabalho. E eu baseei essa metodologia no conceito de um arquiteto romano chamado
Vitruvio. Anota aí, Daniel, para você pesquisar do Vitruvio depois. Já estou anotando, Vitruvio. Vitruvio. Quem era esse maluco aí? Vitruvio foi um arquiteto, então, lá do século I, e ele conceituou, ele pontuou que a arquitetura deveria ser baseada em 3 pilares: firmitas, utilitas e venustas. Em bom português, seria algo como estrutura, funcionalidade e quem? Estética. Estética. Então, por isso que eu me baseio nesse conceito aí. O Vitruvio foi um cara super importante para a nossa história, embora a gente conheça muito pouco dele, mas pelo legado que ele deixou e as coisas que foram utilizadas depois dele, né? Então, Leonardo da Vinci, por exemplo, pegou os escritos de Vitruvio e ilustrou, né? Então, vocês devem conhecer uma obra do Leonardo da Vinci chamada Homem Vitruviano. Esse Homem Vitruviano foi uma ilustração que Leonardo da Vinci fez com base nos escritos de Vitruvio. Então, uma coisa vai alimentando a outra. E lembra daquilo que eu falei do clichê? Das coisas que vão se provando com o tempo? Então, o conhecimento desse cara se provou com o tempo. E é por isso que eu utilizo ele na minha metodologia de trabalho. Então, recapitulando um pouco do que a gente viu aqui, né? Se você tem uma boa estrutura na sua apresentação, muito daquilo que a gente falou no começo, do teatro, da preparação, né? Então, de você entender como é que você vai fazer, de você saber quem é teu público, saber qual a sensação que você quer causar nele, faz esse mapeamento prévio, esse trabalho prévio. E aí, não tem nada de visual, gente. É montar uma planilhinha no Excel, muitas vezes, sabe? É rabiscar no papel que você quer, abrir o Word, começar a escrever alguma estrutura, pensar na estrutura da sua apresentação, preparar esse roteiro. Então, se você tem a estrutura, e aí a gente vai chamar desse pilar, né, de firmitas aí do Vitruvio. Se você sabe como o seu produto vai ajudar o seu cliente, então você entende de fato a funcionalidade dele, você não está oferecendo um tiro de canhão para quem quer um estilingue, que isso acontece também, né? A gente querer empurrar o produto que a gente acha mais legal, sem parar para pensar naquilo que de fato vai ajudar e que de fato supre a necessidade do cliente. Então, talvez a gente precise ou buscar ter no nosso portfólio a solução para atender o nosso cliente, ou buscar clientes que estão dentro aí do nosso portfólio de solução, né? E sempre escutá-lo, para que você possa oferecer um produto que de fato ajude o seu cliente. A gente falou lá no começo, a pessoa que escuta, que gera empatia, pois é. Isso tem a ver com o pilar da funcionalidade. Você entender qual é a função do seu produto, você entender como ele vai ajudar o seu cliente e oferecê-lo da melhor forma possível. Porque daí não fica aquela coisa, aquele papo de vendedor chato que quer empurrar o produto. Não, gente, você está ajudando a pessoa. Você está tornando a vida dela muito melhor, porque ela vai ter a melhor solução possível, que é a solução que você tem para oferecer. E aí é legal vender, né, gente? E aí é bacana, né? Então, entender como você ajuda o seu cliente é o pilar da funcionalidade. E a forma como você transmite todas essas informações, se ela for clara, se ela for agradável, se ela tem uma lógica, uma sequência, se ela faz sentido dentro da cabeça do seu cliente, aí certamente você vai ter sucesso. Então não basta só beleza. Sensacional. É aquele ditado. Eu gosto dos ditados, né? A beleza não... Ninguém... como é que é mesmo? Agora eu me perdi no ditado. Beleza não põe mesa. Não é esse ditado? Beleza nos põe na mesa, né? Que falava assim, né? Beleza não põe mesa. Mas você vê, a gente precisa, na verdade, ter uma universidade de vendas. Porque tudo isso aqui, Daniel, pensa isso explorado de uma maneira super positiva, né? Sim, você vê como ela sabe o assunto, Daniel? Daniel, você fez uma pergunta fácil, Daniel. Ela falou de arquiteto, falou de Leonardo da Vinci. Ela falou cada uma que a gente não imaginava. Tá fácil, Daniel. Tem que dar uma perguntinha mais difícil a próxima vez, meu amigo. Eu vou fazer uma pergunta para ela difícil agora. Boa, você sabe o que quer dizer B2B? O B2B? Sabe o que quer dizer, Otacília? Você sabe? Bom, na minha época era business to business, né? Errado, é beer to beer. Você vai ter que fazer uma cerveja
algo como uma B2B, uma marca dela, a gente vai autorizar, é B2B 4.0 Stout, bem humorada, cevada bem torradinha, tom marrom dourado, amargor médio, não vem dizer que o programa é amargo alto, o programa é amargo médio, adocicado, espuma bem cremosa. Quando sai o primeiro lote da B2B 4.0. É beer to beer, tá? Beer to beer. Adorei. Ela faz cerveja, Daniel. Pois Sério? Sério. Então, na verdade é o Alexandre que faz, né? Eu só posto lá, finge que eu tô fazendo, finge que eu tô ajudando em alguma coisa. Sim, que eu sei. Então, sim, que eu sei. Dá uma enrolada ali. Vamos falar com o Alexandre aí. Então, colocar B2B na fila. 4.0. Pode ser Lager, pode ser qualquer uma, mas a Stout acho que cai bem. Nossa, eu adoro o Stout. Vai ser porque a gente não cerveja faz, forte. Cerveja forte. Eu gosto de bebida forte, assim, no sentido de ser encorpada. Porque você não precisa de muito também, né? Aquela cerveja que te satisfaz, preenche as suas papilas gustativas. É mais ou menos como uma boa apresentação. Isso. Ela não precisa ser longa, ela não precisa ser alongada. Tá vendo? Que tá tudo bem, tá bem encaixadinho. Engrenado, tá bem encaixado. Tem que ser encorpada, como uma boa cerveja. Muito Olha, bem. Gostei. Anota aí, Daniel, anota aí. Muito bem. Eu adoro a cerveja também. Adoro. Bom, pessoal, além da cerveja, nós estamos finalizando esse programa aqui. Nada como uma cerveja, né? E tinha que ser em seguida. Como nós não estamos presencialmente juntos, então fica para outra hora. Mas nós estamos finalizando aqui o programa com a fantástica participação da Otacília, muito estratégica, muito didática, Otacília. Agradecemos muito a sua gentileza de estar aqui com a gente. A gente sabe que você tem uma agenda intensa, a gente sabe o valor do seu tempo. O Daniel, a Otacília, ela teve já lá no primeiro episódio comigo, em 26 de maio, se não me engano, 2020. Foi muito bacana, o B2B 4.0, que ela participou de um painel que eu havia montado, foi o primeiro. Então, ela é fantástica mesmo e gosta de falar, é simpática. O impacto é positivo sempre. Você concorda, Daniel? Poxa, super concordo. Foi realmente muito legal, a gente aprendeu bastante. E eu gostei o programa todo foi um espetáculo, mas eu gostei da analogia do teatro, ela fez teatro, a importância do ensaio, da repetição e de provocar emoção nas pessoas, porque nós de vendas, a gente precisa provocar a emoção. A importância da apresentação pessoal, da apresentação institucional, da congruência das mídias com a nossa apresentação, com aquilo que nós apresentaremos ou PowerPoint, ou Canva, ou qualquer outra ferramenta que utilizemos. É tudo muito bem contextualizado. Então, com certeza, eu anotei dicas bem importantes, Otacília, para a minha vida também, e certeza que tanto o Zé como toda a nossa audiência aprendeu bastante. Muito obrigado, viu? Obrigada, eu que agradeço. Então, próxima vez que você for contemplar o pôr do sol, pense em toda aquela beleza, pense naquilo que está sendo comunicado para você naquele instante. Olha só que coisa bonita. A gente tem que apreciar as coisas bonitas da nossa vida, do nosso dia a dia. Sim. E sair do automático, sabe? Então, às vezes, você tem ali o teu roteirinho de vendas e você está preso no automático ali, você está preso no automático do dia a dia e você não dá a devida atenção nessas pequenas coisas. E de olhar com atenção para o teu cliente e de sair um pouquinho do automático e fazer ele sair também. Porque a gente conversou bastante sobre isso, né? Do cérebro buscar conforto cognitivo. A gente está buscando ao cliente também. Então, assim, dá uma chacoalhadinha, faz o cliente sair um pouquinho do conforto cognitivo dele de uma forma intencional. Não apresentando um negócio bagunçado no PowerPoint, por favor. Muito bom. Muito bom, muito bom. Muito bom. Bora fechar, então, o nosso episódio de hoje, mais um programa que a gente fez com muito carinho, sempre, com muito respeito por todos vocês, pela nossa convidada. O que a gente pede, se você gostou, compartilhe este conteúdo, manda no grupo da família, manda para a sogra, no grupo do teatro, Tacília, no grupo dos bonitos, que é o nosso, no grupo dos cervejeiros. Pode promover o nosso programa, senta o dedo no like sem dó.
Junte-se aos mais de 18 mil seguidores do canal do CT Segurança. E quem quiser se associar, será um prazer. Junte-se a nós e seja um guerreiro. Salve, guerreiros! É contigo, Daniel. Boa, salve, guerreiros! É isso aí. Muito obrigado, Tarsília. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco, que têm curtido, repercutido aí nas mídias do Zé, na minha, sugerido temas, dividido com a gente opiniões. Isso é muito legal, muito relevante. A gente tem procurado diversificar, sempre democratizando o conhecimento, sempre com convidados com bastante conteúdo, sempre com muito cuidado, muito carinho, preparando antes, fazendo com bastante dedicação mesmo, porque o que nós estamos fazendo é aprender muito. O Zé e eu, a gente tem aprendido a cada programa, a cada preparação dos programas, e podendo dividir com vocês todo o repertório, toda a experiência dessa galera que tem ajudado bastante, que tem dividido bastante o seu conhecimento e a sua experiência. Então, galera, esse foi mais um B2B 4.0. Como diz o Zé, gostou? Compartilha, manda em todos os grupos e tamo junto até a semana que vem. Um abraço. Salve, guerreiros. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.